Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Este programa de cadência semanal de reflexão da autoria do Sr. Conde Manuel Maria, com a Maria do Rosário Patrício e com a minha moderação, Pedro Conceição. E hoje, Sr. Cónigo, uma palavra para nos fazer refletir. Vamos ver por onde é que nos vai levar. Não, eu não vou levar para parte Não vai levar para lado nenhum. Não. Mas a palavra promete. É palavra Desgoverno. Exato. Desgoverno. Pode Portanto, como tem um prefixo des, é negar o governo. O governo. Pois, quer dizer que anda para aí tudo, desgovernado. cada um à sua maneira, sem obedecer à lei. Por isso, sem rei nem roque. Pois. É assim que a gente diz. Bom, desgoverno, imagina para o que me havia de dar. Mas vamos lá ver. Texto do seu livro Reflexos, É deste livro. volume 5. É. Exatamente. Exato. Desgoverno. É na casa de cada um, é nas empresas, é na política. O desgoverno é enorme. Quando falta orientação, critérios e princípios, o descalabro acontece. É cada um para seu lado e com as suas exigências impondo as suas ideias e manias. Sobra a desordem, o desperdício, o desregramento, o esbanjamento, a perversão. E aqui nestas palavras nós estamos a ver as várias possíveis aplicações, tanto ao que se faz, como ao que se diz, como ao que se pensa. É tudo desgoverno, falta de comedimento e de moderação. Há dissipação e desperdício, muita falta de controle. Também é assim na má administração pública, política e empresarial, na polícia e no desporto. Há desvios no dever moral, há gastos exagerados, dilapidação dos dinheiros públicos, dissipação, esbanjamento, más ações no clima, no ambiente, na saúde e na educação, na TAP e no aeroporto, na questão do lítio e do hidrogênio. Não fica nada de fora, pois não? Nada. Em família, o desgoverno no que se come e bebe. Em drogas e outros consumismos, e a isso chamamos gula. O desgoverno no que se gasta em estéticas, em roupas e berloques, e a isso chama-se vaidade. O desgoverno nos maus juízos e críticas, no escárnio e maldizer, e a isso chama-se inveja e falta de caridade. Não é por nada, mas quando a gente, no meu caso, aprende na catequese os chamados pecados capitais, isto está lá. O desgoverno é uma forma de pecado capital, concretamente, como eu digo aqui, na soberba, na gula e na estética, portanto, o exagero que a gente tem, na vaidade. Quer dizer, se nos analisarmos quanto ao nosso temperamento, atitudes, ações, comportamentos e linguagem, todos somos presenteiros na arte de nos desgovernarmos, tanto privada como publicamente. Nós é que julgamos que o desgoverno é só na administração de bens alheios, pessoas e situações, empresas e negócios. Os outros. Mas isso não é verdade. O primeiro desgoverno é nas nossas casas. Veja-se. Os ordenados são baixos. Falta dinheiro para o essencial. Mas há sempre dinheiro para o supérfluo.
Vai-se a um supermercado, compra-se o que se considera necessário, mas enche-se o carrinho com outros produtos que não fazem falta nenhuma. E isso é desgoverno? É falta de critérios e de organização mental? E se as crianças vão com os pais ou simplesmente com as mães, o caso aumenta de figura. Não se dão conta disso. Para o bem e para o mal, o governo da casa tem um papel importante nas nossas vidas. Em 2023, no Correio do Minho, um jornal que muita gente conhece, num artigo de Fernando Costa, debaixo do título genérico de Ideias Políticas, não se esqueçam que nessa altura quem estava no governo era o PS. Não é que os outros partidos sejam santinhos e o PS não o seja, ou não o tenha sido. Mas na altura era o PS, concretamente. E com maioria absoluta. E com maioria absoluta. Portanto, em 2023. Ora, o tal Fernando Costa escreveu: desgoverno. E a TAP? E o PIB? E as contas certas? Onde está a ética e os escrúpulos de um governo que na altura era do Partido Socialista, que passou muito rapidamente do à vontade para o à vontadinha, esquecendo-se de que a mulher de César também tem de parecer séria e que um executivo que não soube adaptar-se à maioria absoluta, com uma equipa mal montada e que na altura parecia assumir com as próprias mãos matérias que não lhe diziam respeito, dizia o nosso Fernando Costa, tem de melhorar. Hein? Um governo que apresenta folhas de cálculo para realçar o seu bonito trabalho, enquanto os portugueses apresentam os seus bolsos vazios para realçar o salário que não têm. Um país onde os professores, médicos e profissionais dos transportes fazem do protesto o seu mote diário. É acabar lá contra a desgovernação total? Estão a ver como a gente também pode falar de política com estas coisas muito sérias. Em vez de estarmos sempre a discutir quem é o vencedor desta triste batalha, quem manda mais, quem descobre mais coisas, quem se põe a vigiar o que os outros partidos são e fazem, para dizer nós é que somos os bons e aqueles não. Esquece que o desgoverno começa na própria casa. E quem mais atira pedras para os telhados do vizinho, mais tem que dar conta que se partem as telhas de vidro dos seus telhados. Enfim. Então, em vez de estarmos sempre a discutir quem é o vencedor desta triste batalha, seria interessante discutir a possibilidade de, em vez de desgoverno, contribuíssemos todos para o bem do país. Porque o desgoverno é das pessoas, mas é de toda a gente. E quem fica mal é o próprio país. A gente sabe que são as pessoas, em grupo, ou uma a uma. Mas nós o que é que somos, senão o grupo de cidadãos que constituem um determinado país? E depois admiramos que haja países à nossa volta que olhem para Portugal, melhor, para os portugueses, e se deixem rirem. Infelizmente é assim. Já o grande escritor romano dos princípios, quando Portugal começou a ser Portugal, e um bocadinho depois, ao tempo de Viriato, por exemplo, dizia que os portugueses não se governam, não se sabem governar, nem se deixam governar. Pronto, o desgoverno, em tudo. Mas há aqui uma frase que eu gostava de começássemos a pensar nela. Quando a gente vai a um supermercado, de facto é verdade. Enche-se o carrinho com muitas coisas que não fazem falta nenhuma. E uma vez ensinaram-me uma frase que para mim é espetacular, que é assim: tanta coisa de que não preciso para ser feliz.
Essa é boa. Mas é mesmo tanta coisa de que não preciso para ser feliz. Mas a gente, como gosta do que é supérfluo, e isso é desgoverno. Depois, há dinheiro para isso e não há para o resto. Muita gente se queixa agora que não tem dinheiro para comprar casa. Claro, as casas estão caras, é verdade. E os terrenos também, e agora estas brincadeiras todas que têm havido Claro. por aí, nas políticas de quem tem terrenos, de quem não tem, de quem tem um espaço ali que pode lucrar muito com isso e tal, por causa da lei dos solos. Ah, eu começo a pensar um bocadinho o que significa os interesses por coisas de segunda apanha, quando o essencial da felicidade de cada um não se põe ao de cima, é só o resto. E tudo isso é desgoverno. Governar significa pôr em ordem, orientar, ter critérios para que as coisas funcionem minimamente bem. Uhum. Há dias houve uma notícia, creio que foi na televisão que eu ouvi, que fazia referência à questão da felicidade dos povos, de cada nação. E como é que vão descobrir que o país onde há mais felicidade é lá no norte da Europa, para os lados da Escandinávia? Não percebo porquê. Bom, é verdade que eles têm tudo, está tudo facilitado, mas também verifico que se governam, não se desgovernam. E acho que o segredo está aí. E o segredo deve estar por aí. Agora é preciso também perceber o que é isso do governar. E governar-se. Claro. Pronto, ok, eu falei e disse, já disse muitas coisas, agora digam vocês porque é importante. Maria do Rosário. Tem aqui várias palavras-chave no texto inteiro, né? Ele está Foi. cheio de palavras-chave. Já começa com critérios e princípios, né? Logo no começo. E eu fui-me recordando de uma frase que a minha mãe dizia, acho que diz, continua a dizer, e que chamou-me a atenção e que eu achei muito interessante. A educação de um filho começa 20 ou 30 anos antes dele nascer. Hum. Ou seja, é a educação do pai, Pois é. não é? E da daqui mãe, vem- e da mãe. E da mãe, obviamente, não é? Então a educação que o pai teve, ou que a mãe teve, na sua formação, em casa e académica e por aí fora, ela vai influenciar nessa educação do filho que vem depois. Então, se existe uma preparação, se existe realmente um governo, não é, dentro de casa, isso vai se reproduzir, mas muitas vezes não existe. Mas esse governo aí que estás a referir, é teu governo dentro da cadeia. Exato, Sim, exato. de critérios de vida, não é? Está escrito. Como é que eu vou viver? O que é que eu tenho? Se eu tenho um salário de 1000, eu não posso gastar 1500. Claro. Não é? Tem que haver ali, ver prioridades, não é? Onde é que vai ser gasto prioritariamente, o que é mais importante, não é? E muitas vezes não é fácil, justamente porque esses critérios não estão bem definidos, Claro. né? Interiormente na vida de cada um. Se esses critérios não estão bem definidos, a gente não sabe para onde caminhar, não é? Então, quando fala aqui de critérios e princípios, para mim isto é a base de tudo. E depois a moderação. Olha, hoje eu vou abrir uma exceção aqui, mas então se eu abrir hoje não vou abrir amanhã, não é? Claro. Se eu tenho X, eu vou dividir pelo meu mês, vou gastar X euros por semana. Se eu hoje gasto um bocadinho mais, na semana que vem eu sei que eu tenho que gastar um pouco menos, senão não vai dar, não é? Então são pontos que eu achei muito interessante, mas depois vai, né? Vai mais fundo no texto, né? Graças a Deus, eu gosto quando vai fundo. E vai falando realmente de coisas que são pecados, não é? E que caímos neles todos, não é? E eu pensava também, tem o desgoverno na alimentação, mas tem muitas vezes um tapar um buraco. O que eu quero dizer com isto? Eu estou infeliz numa situação e eu vou-me vingar na comida, Exato. eu vou-me vingar nas compras, eu vou-me vingar, é ali que eu vou encontrar uma compensação. E isto é uma situação muito, muito real. Sim. Eu vou-me compensar numa dificuldade, numa outra coisa, e muitas vezes nós não nos damos conta. E isso é bem interessante quando a gente se conhece, não é? Ter esse conhecimento. Eu sei que quando eu estou nervosa ou quando eu estou chateada, por exemplo, eu, Rosário, tenho tendência a não ter fome. Não é? Tem pessoas que quando estão mal têm tendência a comer exageradamente. Não é? Então se eu me conheço assim, eu estou a comer pouco, eu tenho que fazer atenção, preciso de fazer atenção à minha alimentação. Então lá está, é o autoconhecimento também que é necessário aqui. Não é? A gula, a vaidade, lá está, tem aquela pessoa que para se sentir bem diante de uma situação, ela vai se compensar a ir ali a um lugar qualquer e gastar, nem que seja no vintage, porque é mais barato. Mas existe uma compensação. Então pode haver um equilíbrio, não é? Eu lhe vou comprar ali porque eu estou a precisar disto, mas pode haver um desgoverno, que não é um desgoverno financeiro. O desgoverno começa aqui, não é? Onde eu não vejo a minha prioridade, a minha real necessidade. Por isso é que diz, vai ao supermercado,
Né? Compra lá a carne, o peixe e os ovos, depois passa, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Não é tão fundamental, mas é interessante, dá um brilho, não é? Mas enfim, lá está. Acho que essa necessidade, voltar ao início, critérios e princípios. Vou dar aqui uma pausa. Não, mas está muito bem. Mas ainda quando quis falar pela questão do supermercado e, e nós em família no supermercado quase fazemos um jogo. E o jogo, mas com um critério, com o critério de conseguimos comparar aquilo que precisamos gastando o menos dinheiro possível, que acho que toda a gente procura isso, não é? Mas depois também o próprio marketing e publicidade dessas grandes cadeias, e reparem numa coisa, em todos os anúncios, em todos os espaços publicitários aparecem sempre anúncios, ao longo do dia, das grandes distribuidoras alimentares, não é? Eles estão lá sempre. E quando eu ainda estudava estas coisas da comunicação e do marketing e da publicidade nos meios de comunicação social, as tabelas dos maiores investidores em Portugal, pelo menos há uns anos atrás, agora não estou muito dentro disso, eram os bancos e os supermercados. As grandes cadeias investiam milhões por ano em campanhas publicitárias. E agora devem continuar, porque vou observando, quando estamos a comer, a voltar ao jornal e nos intervalos, o que é que aparece? Distribuição alimentar, não é? E agora há outra tendência, né? E tem acompanhado a tendência das últimas gerações que já mostra isso, que as pessoas o Sr. Cónigo já tem que atualizar o texto. Já não é o desgoverno, não encheu o carrinho do supermercado. É o desgoverno do já não cozinhar e de mandar vir a comida de fora. Nós vamos conversar isso no próximo tema. E o Sr. Cónigo também já está cá há uns anos em Évora. No próximo tema falamos disso. Veja como não há umas quantas motinhas com bolsinhas amarelas e mochilas, não é? Isto é uma mudança cultural que está a acontecer. E a publicidade também vem por aí. Se repararem, agora já faz taco a taco o distribuidor alimentar como já o distribuidor de fast food. Exato. E vejam bem, num espaço publicitário, façam esse exercício, entre as 8 e as 9 da noite, vejam quantas vezes aparece, quantos anúncios aparecem É hora da fuma. Exatamente, Que aparece. mas e é com este objetivo. Até olhando para a publicidade, nem querendo falar em marcas, porque ninguém nos paga nada, nem somos patrocinados, e nem queríamos nesse aspecto também, mas como há um anúncio em concreto de uma destas fast food, os últimos anúncios que têm estado a sair é para jogar com esta questão psicológica que estava a falar de tu, aquilo é mesmo um tom assim deste estilo, tu que conseguiste a paz na reunião do condomínio, tu, não sei o quê, tu mereces, era o que a Rosário estava a dizer, esta compensação que nós já fazemos um pouco, não é? Epá, agora não é? Estou cansado, hoje mereço, não é? Mas vejam bem, é que depois nós estamos nesta onda, não é? E vamos entrando um pouco por aí, por isso é que eu sublinhava, e a Rosário começou muito bem, é mesmo por aí, temos que ter critérios, e por isso é que eu começava a dizer, nós fazemos lugares a este jogo, mas ao fim e ao cabo é na procura desse critério, não? Nós temos este critério, e ainda vamos sair dali, e usamos muito aquela questão dos cupons. Agora este cupom tem que gastar 20, então eu só vou gastar esse dinheiro para ter este desconto. Porque assim vou ter o máximo de desconto possível. São pequenos exercícios. São. Mas eu já reparei, e depois ando com o telemóvel na mão, somando, né? que é para chegar à caixa. Uma vez até a senhora disse, por 13 cêntimos já tem direito ao cupom. E eu não lhe disse, mas isto foi propositado, não é? Não vou gastar. Mas depois já cheguei depois a ter abordagens do estilo de pessoas de porque depois aquilo às vezes as aplicações não funcionam, e os cupons e tal, e já pessoas assim um bocado assim a superar, né? Até há pouco tempo um senhor meteu-se connosco, estas coisas, e depois o senhor dizia, então o senhor tem, eu não uso nada disso, um pouco daquela do estilo, tenho que ir fazer perder tempo. E ele depois olhava assim para nós e eu só disse, meu amigo, isto é só uma questão de matemática e gestão. Exato. É uma questão mas ao fim e ao cabo é um critério, procuramos esse critério e ajuda-nos, cá está, ajuda-nos tem que gastar e tem
É Exatamente. preferível Vou usar, direcionar de ora forma que bem, dê proveito disso também. e aproveitar isso, exatamente, e jogar com isso. Mas, ao fim e ao cabo, o que eu tenho notado é que esse exercício em família ajuda-nos a dar esse critério, por E exemplo, é nessa interessante área. falar isso em família, porque É, eu diria assim, se é possível não levar as crianças para o supermercado, eu não levaria. sim. Porque eu Mas, vejo que a criança fica ludibriada. mas nós temos que levar. Pois, às vezes não tem outra Não temos solução, outra não é? solução, mas, portanto, já procuramos metê-las um pouco neste jogo, Exato. mas também com este objetivo, Mas isso é bom. de dar esse critério de nós podíamos comprar as bolachas todas, elas ficam, dizes agora, e estas, e estas, e estas. E nós dizemos, ok, então podes comprar uma, não é? Podes comprar uma, não é? E então tens de escolher. Mas aí já Exato. começa, Mas aí já tens começa de ter a um ser critério. formação. Tens de ter um critério, não Para é? chegarem a adultos e dizer assim, olha, não dá para E comprar olha, 10 bolachas. e se esta agora está em promoção, então olha, se quer, Mas vamos levar quando esta há na promoção. critério, há governo. Exatamente. Exato. É por aí. Por falta de É por aí, é critérios por aí. é que há desgoverno. É por aí. Pois é. E depois há uma outra coisa que vocês estão a dizê-lo desde há não sei quantos minutos, que é toda uma ação da linguagem publicitária, que tem hoje em dia muitas caras, tanto com pessoas, os influencers, por exemplo. Sim, O que é que sim, são, sim, se sim. não isso? Não, sim, são. Mas é as frases bonitas, é os desenhos, Sim, sim. e a gente percebe quando, por exemplo, uma determinada publicidade é mais para a camada miúda, Claro. Aham. aqui lá com os Claro, desenhos, quando é para os adultos, ou quando é simultaneamente para todos. Mas uma coisa é certa, a gente come muito com os olhos. Sem Sim, dúvida. total. Neste Totalmente. momento, por causa da linguagem publicitária, a gente também come muito com os ouvidos. Sim, sim, sim. Podemos não comer com a boca, mas ficamos depois a remoer Sim, porque é sim, que eu sim. não tenho e aquele tem. Exatamente. E estas comparações que as próprias crianças fazem das medidas, depois é terrível. Por isso é que eu dizia aqui no texto que quando as crianças entram também nisto de ir a um supermercado e a gente dá como critério o gosto das crianças, pá, então tem que trazer tudo. Sim, aí não. Mas aí é um verdadeiro desafio para os pais. É, eu acho, é. não é? Ou tem uma atitude mais radical, diz, olha, a criança tem uma certa idade, não vai ao supermercado, Exato. porque não tem ainda o discernimento, não é? E a partir de uma certa idade, eu acho que é bem importante como Sim, tu fazes, sim, sim, sim. levar a criança e formar a criança. E como se fala olha, já nesse tem critério. este Exatamente. hambúrguer e tem este Exatamente. hambúrguer. Qual Claro. vamos levar? Exatamente. Olha, este é mais barato, mas olha, vamos ver a constituição do hambúrguer. Quanto é que ele tem efetivamente de carne? Exatamente. Sim, Não é? sim, sim. Também ensinar a Isto, criança a exatamente. qualidade e o preço. Exatamente. Estamos a levar um preço, tem, por exemplo, se for o guardanapo de papel, um guardanapo mais fraco, um guardanapo melhor, é importante? Claro. Não, se calhar não é, vamos levar o mais barato. Exato. Mas se calhar aqui, ensinar a criança a discernir e fazer escolhas. Olha, hoje eu estou sem dinheiro, eu vou levar o mais barato. Mas amanhã eu vou levar aquele que é melhor. Não é? Exatamente. Também a ensinar esses critérios, Sim. acho que é importante. É assim, olha, saber fazer as escolhas. Estou a levar o mais barato conscientemente. Ou eu Exatamente. estou a levar aquele simplesmente porque não tem um determinado conteúdo lá dentro. Exatamente. Isso também é importante. É. Ensinar a criança a ter um sentido crítico. Não é? Exatamente. É ter critério e o que nós fazemos só podemos gastar este valor. É isso, nós temos E isso aí já, vamos escolher. já nos faz um exercício, Ok, exatamente. pronto. Eu acho que as pessoas já perceberam Já. todas o que é isto da educação que os pais vão ter Sim. sobre os filhos, concretamente na alimentação, Sim. nos supermercados e tal. É. Mas o texto fazia referência Muito a muitas outras situações, Faz que não só essa. Quer entrar por onde? Não, olha, por exemplo, querer entrar aqui por uma palavrinha que diz: quando há desgoverno é sinal de que há desvios no dever moral. Uhum. Uhum. Há gastos exagerados, não só na comida. Sim. Sei lá, eu gosto muito de saber de pessoas que andam todo o ano a pensar naqueles 21 dias que vão ter de férias. Onde vão gastar, as viagens que vão fazer e tal. E sobretudo porque lhes dá muito gosto, isto é estético, dá muito gosto de contar às vizinhas e tal, olha, nós vamos para aqui, nós estivemos ali, quer ver, e logo com as fotografias e as selfies e isso tudo, que é uma maravilha. Porque depois também é esta dor de cotovelo que se provoca. Isto também é desgoverno. Sim. Sim. Mas, volto à palavra, desvios no dever moral. Isto tem muito que se lhe diga. Muito, muito. Há muita coisa que se gasta, mal gasta, é o tal desgoverno em relação a dinheiros, precisamente por falta de noção moral do que as coisas são. Eu não tenho nada a ver com o assunto, que eu nunca lá vou. Ou nunca fui. Nunca fui. Mas eu sei que há por aí rapazes, homens, que podem não ter dinheiro para o resto, mas para ir ver os futebols todos, sim. Pois, não falha.
podem não ter dinheiro em família para que a família, mas para irem para a taberna e estarem lá umas horas a beber uns copos e chegar a casa e bater na mulher. Compensação. Lá está. Mas isto é desvio no dever moral. Exato. Isto é desgoverno. Desgoverno. Porquê é que as pessoas não vão pensar nisto também? Até no tempo. Vamos sair do dinheiro. Vamos Exato. para o tempo. Exatamente. Então orienta o tempo. Exato. Exatamente. Até isso. Né? Onde é que eu estou a dar o meu tempo de qualidade? Acho que já falamos disto aqui alguma vez. Uhum. O tempo que eu dou, o tempo que eu gasto mal gasto, ele também é um tempo. Claro. É desgoverno? É, sim, senhora. Sim, às vezes vê-se muito isso, e voltando ao contexto familiar, a questão do tempo, né? E o Sr. Cónigo estava a falar dos futebols e das petiscadas e tal. Às vezes, cara, os pais. Si, não é mau. Não é mau errado. e também é necessário. Porém, Agora não pode ser a regra. exato. Eu acho que porém, não se pode ser a ocupar esse regra. tempo de uma coisa muito mais importante, Exatamente. isso torna-se uma ação mais. Exatamente. Não é mau ir ao futebol. Não, medir ao não. futebol. Ou ter um convívio com os amigos. Agora, estamos a se calhar o Sr. Muito Cónigo. bem vocês ir a ter um convívio. Sim, Ir ao futebol. sim. Agora, há Concerto. pessoas... Exatamente. Ótimo, Agora, não bom. pode ser a regra, não pode ser todos os sábados à tarde Uma coisa é tenho a assim, petiscada com os meus amigos, e a família, não é? Sobretudo quando para isso há Exatamente. dinheiro e depois para o essencial não há. Sim, e depois esta questão Mas do veja tempo. que as pessoas se queixam que ganham pouco. Sim. Eu não percebo, mas têm o dinheiro para tudo aquilo que lhes apetece. Pois é, pronto, é o critério que tem. É o critério. O critério que tem. Desgoverno. É um critério de desgoverno. É isto. Ou então o critério do só o meu umbigo, não é? Aqui nesse parágrafo do desvios no dever moral, falava-se em gastos exagerados, Uhum. já não importa em quê, dilapidação dos dinheiros públicos, porque há muita gente que depois faz as batotas todas Pois. com dinheiros que não são seus. Uhum. Há dissipação, estas dissipações de todo género, feitio e tamanho. Há esbanjamento, más ações no clima. Olha, um aspecto importante. Isto é falta de critério. No clima, Uhum. não posso não ser eu o culpado. Claro. Também não vou dizer que é o governo culpado, mas há uma mentalidade aham. generalizada em que o desgoverno... Por isso é que o clima é o que é. Claro. E o ambiente passou a ser o que é. O ambiente Sim, sim. da natureza também. É cíclico. Mas Mas- reparem nisto. Concretamente em relação ao ambiente e ao Uhum. clima. A gente ouve de tudo. Pessoas que defendem que deve fazer-se assim, deve fazer-se assado. A nível político, os países reúnem-se, estão aqui, estão Uhum. além, há estas conferências, aquelas, há decisões, assumem-se. No dia seguinte continuam as chaminés a deitar fumo Não. para o ar, Eu- igual. Falta de há critério. um grande desgoverno. Há de Um grande E desgoverno. isso é a parte Há um política grande- também. E há um grande desequilíbrio, não é? Já. Mas depois É. queixamos, quando é na altura, por exemplo, dos muitos calores cá em Portugal, que vêm os incêndios. Pois, agora depois pagamos. O que é que é Agora isto? aí já estamos num extremo. Ah, aí. não, mas o que é isso? Senão o desgoverno que as pessoas porventura têm, quando têm o seu terreno, a sua árvore, o chão assim todo capaz de pegar fogo, estão-se nas tintas para isso. Pois, exatamente. E quando às vezes fazem o contrário, é mesmo pegar fogo neste Uhum. para dar cabo daquele além. Porque as pessoas são mazinhas. Pois. Desgoverno mental, falta do Interesses, cumprimento. interesses Falta do económicos que vão estar aí em cumprimento jogo, do tal, não é? do tal dever moral. Se a madeira do outro arder, a minha venda mais cara. Pois, também. Então existem também aí, mas aí já vamos, né? Falamos da gula, falamos da vaidade, falamos da caridade e podemos falar de outros, Claro. né? De outros pecados que estão aí, eu chamo-lhe pecados, não é? Pois, Estão com aí em razão. jogo. E são. De ganância. A ganância, sobretudo, não é? Exato, então A tudo avareza, isso entra né? em jogo num desgoverno em termos de princípios, Sim. de caráter, É. não é? De coisas que depois vão perdendo a importância. Deixa lá, estou a fazer mal, mas deixa lá, mas eu vou ganhar com isso. Pois, Então entra aqui onde o correto deixa de ser, vai perdendo Deixa de ser o espaço, critério. deixa de ser o critério. Correto, deixa Sim. de ser o critério. Exato. É verdade. é este desvio do dever moral, não é? Lá está. A pessoa perde esta noção do dever moral, do dever para o bem comum e só pensa no seu umbigo, só pensa no seu bem-estar e não quer. E a nível mundial, se quiser falar por aí, neste momento estamos em desgoverno total, não é? Porque é mesmo. Parece que não se olha para a história e não se aprendeu nada com o que aconteceu há 100 anos atrás, né?
na Europa e no mundo, e estamos outra vez E a repete ir, muitas vezes. e está-se a ir outra vez por isto, pela avareza, pela ganância, o pensar só nos seus próprios interesses. Eu ajudo, mas isto é um preço, né? É agora a última moda, né? Aham. Nós, eu já ouvi isto do senhor supostamente que manda no mundo, né? Dizer, nós ajudámos a Ucrânia e fomos, não sei qual foi a expressão que ele usou em inglês, que não ouvi, mas a tradução foi isto: nós fomos uns totós, porque os europeus emprestaram, os europeus vão Nós demos e eles emprestaram. exatamente, e nós demos, nós fomos uns totós, portanto agora eles vão ter que nos pagar isto Sejam totós com eles. juros, não é? Mas é preocupante, ao fim e ao cabo é preocupante, porque quando, como o Sr. Cónigo falava agora, né, destas grandes reuniões mundiais com estes princípios de 2030, acabar com a pobreza, acabar as alterações climáticas, portanto, o acordo para o clima, mas depois no dia a seguir ficou tudo assinado, às vezes até às altas horas da madrugada, lá conseguiram a assinatura. Valeu de quê? No Olha, outro dia as fábricas continuam a produzir, continuam a perfeito, tudo poluir. igual. Isto faz-me lembrar quando em 1948 foi feita a declaração dos chamados direitos humanos, os direitos do homem. Aquilo foi assinado por muitas nações. Alguns assinaram com a vontade expressa de no dia seguinte pôr em causa isso. Pura e simplesmente. Sei lá, quando a gente ouve falar em direitos humanos, e eu posso dizer aqui algum nome de algumas nações, mas basta só dizer uma. A Rússia assinou. O que é que quiseram dizer com assinar a Declaração dos Direitos Humanos? Que estavam de acordo. Os países árabes, os que assinaram. Pois que alguns nem assinaram. Pelo menos cá foram mais Houve coerentes. Pronto, mais ou menos foram honestos. Exato, pelo menos disseram. Agora, mas muitos assinaram com a ideia direta, o interesse direto de que não iam cumprir. Logo enganar. E, no entanto, isso dos direitos humanos, nós é das coisas que mais batalhamos e normalmente é para onde apontamos o dedo em primeiro lugar quando queremos defender-nos por saber que há quem nos esteja a atrapalhar a vida. Sabemos perfeitamente que é assim, mas Pedro há bocadinho fazia referência aí ao senhor que dizem que é que manda no mundo. Pois, pronto. ou pensa isso. Não, é que esse senhor acha-se um grande democrata. Porque é que ele não diz a verdade sobre si mesmo? Que é um grande imperador. A última expressão que ele usou sobre si próprio eu achei interessante, pelo menos foi mais realista. Ele disse, I make a deals. Eu sou um senhor de fazer negócios. Pois. Eu sou bom a fazer negócios. Bem, mas bom a fazer negócios. Acho que aí foi honesto, não é? Não é impor a sua vontade, a sua claro, aos outros todos. Claro. Então, mas... isso é exatamente... Olha, é desgoverno. Isso é a falta de critério. Exatamente. E quando há falta de critério, há desgoverno, quer se queira, quer não. Por muito que se queira governar, está-se a usurpar um poder que se não tem e a usurpar o poder dos outros e a liberdade dos outros, dizendo que somos os grandes defensores democratas, quando a democracia existe noutros lados, mas na cabeça deles não existe. Não existe, claro. Exatamente. Mas eu queria conversar isso, mas se calhar no próximo tema a gente vai dizer alguma coisa a respeito disso. Pode ser, não diretamente, mas pôr as pessoas a pensar um bocadinho. Está? Está, sim, senhor. Sim, senhor, vá. Maria do Rosário. Encontra mais alguma coisa aqui no texto hoje? Eu acho que o interessante, assim, de imediato, é ganhar uma certa... um ser crítico naquilo que a gente vê, né? Voltando à publicidade. Sim. Porque acho que o que nós podemos fazer, lá está, eu gosto de descer muito no concreto. O que é que eu posso fazer daqui para a frente para ser mais governável, né? Para ter mais critérios, né? Exato. Então essa esperteza de ver ali a hora do meio-dia, das 11 horas, ali a publicidade daquela fast food ou outra coisa qualquer. Claro. Dizer assim, olha, pronto, não é? É algo para me tentar, digamos assim, não é? O tentador. Exato, o tentador. Que vem, não é? Para tentar me enganar. Pronto. Ter essa esperteza, não é? Dizer assim, olha, pronto, está aqui uma coisa para me comprar, eu não vou cair. Ou eu vou escolher, hoje caio ou não caio. Não, caí ontem, hoje não caio, não é? Exatamente. Ou então, hoje vou-me orientar, porque amanhã, se eu não descongelar nada, Exato. amanhã, quando der 11 horas e eu tiver a carne cheio de fome, eu vou comprar, vou ceder à telefone. Então, assim, acho que são coisas que nós podemos fazer atenção, né? Exatamente. Porque nós não vamos mudar os critérios de um dia para o outro. Claro.
não é? Se eles eventualmente não estão certos. Porque eu tenho critérios de uma vida, para mim eles são corretos. Não é? Nem que, se calhar para ti, dizer, olha, esse critério teu para mim Claro. não é válido. Temos necessidades diferentes, temos vidas diferentes, temos famílias diferentes, temos contextos diferentes. Então aquilo que para mim é aceitável, não é? Claro. Voltamos ao jogo de futebol. Aquilo que se Uhum. calhar para um rapaz solteiro e Claro. para um jogo de futebol não tem mal nenhum, se Exato. calhar para um casado não está tão adaptado porque a obrigação dele naquele momento que está com o filho doente em casa Uhum. seria estar em casa. Claro. Naquele contexto. Talvez num outro contexto não tivesse mal. Lá Exato. está, é esse saber escolher. É. Esse saber escolher. Então eu acho que nós precisamos ter essa capacidade, é como ver um filme. A gente vê um filme, ele quer passar uma mensagem. A mensagem pode ser boa, pode ser má. Ele pode querer me convencer de algo que até é mau. Uhum. Não é? Eu tenho que dizer, olha, até está muito bonito o enredo, Uhum. não é? Mas a mensagem que passa, ela não está correta. Pronto. Exato. Eu vi o filme na mesma. Sim, Não é? sim. Então acho que é esse ar crítico que nós precisamos ter. Nós precisamos formar pessoas críticas. E dizer isto está bom, isto está mal, eu tomo esta opção, não tomo aquela. E esse ar crítico que nós temos que ter em tudo. Desde que a gente se levanta até que se deita, precisa ter um ar crítico. Uhum. Então eu acho que é isso que pode ajudar, não é? A dar um melhoramento nos nossos critérios, não é? É ter essa visão assim, ok, está-me a dar esta hora para me tentar. Então, o que é que eu posso fazer para ter outros meios de escapar a estes, não é? E digo, falamos de comida porque é uma coisa muito evidente, toda a gente come. Ninguém vive sem comer. Mas podemos falar de estética, como também Pois, falou aqui. exato. A estética é este batom, é este sapato, é este ténis, não é um ténis de correr, não é diferente de um ténis de andar, é diferente, é um preço O que é diferente. que eu preciso, não é? Também ver O um que é que pouco eu por aí. preciso, O que é que não é? me faz também bem à saúde, às vezes. Exato, não é? Às vezes vemos algumas cenas, sem querer ser E quando você, machista, né? Coisas- Só um pouco na brincadeira, mas há umas cenas com aquelas pontinhas muito altas, né? Aquilo também para a saúde não deve ser nada bom. Exato, Não, exato. Esteticamente pode ficar bonito, não digo que não, mas para a saúde da pessoa, não, se calhar não. Não é? Então mas também. não é para a verdadeira estética. Não é? É o que a Maria do Rosário É uma diz. questão de imagem. A pessoa tem essa ideia, né? E quer. É. A moda agora é assim, Sim. pronto, é assim. É. E anda, Então, e daqui por 2 anos já não é, daqui Já não por é. 10 anos é a mesma. e a moda, outra coisa não é que uma forma de influencer. É. Portanto, é para Exato. influenciar as pessoas a comprarem aquilo e lá está, compram o que ao fim de uns meses Já faz não falta. Não faz mais. sentido. E depois? Não E faz depois? sentido. E depois? Isto Mas É isso, é isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que próprias redes sociais também nos colocam Uhum. pelos olhos adentro, não é? E ter essa clareza, não é? Olha, isto aqui é esta estética, porque agora usa-se assim, não é? É? Agora usa-se o cabelo comprido, não é? Aqui atrasado usava-se o cabelo bastante curto. Então está toda a gente de cabelo comprido, mas agora é preciso usar um tanto de cremes e de coisas que é preciso, para ter um cabelo comprido é preciso tratar dele, não é? E vai, não é? E daí vai uma série de coisas que não são más. Não são. Exatamente, exatamente. Elas em si não são más, mas às vezes podem-nos provocar um gasto acima daquilo que nós podemos ter, ou dar uma importância demasiada a uma questão estética que não é tão fundamental, não é? Ou que às vezes cai numa vaidade ou num parecer, não é? Viver de uma aparência, não é? Que mais uma vez podemos cair naquilo que já costumamos dizer muitas vezes sobre as redes sociais, que nos levam a querer aparentar algo que nem é real, não é? E que para isso nos levam a manter um custo de vida que não tinha necessidade antes das redes sociais, que ninguém ia ver, não é? Exatamente. Então é um ostentar, não é? Diz-se muito, os portugueses gostam de ostentar, Uhum. não é? O português pode não ter, não é? O imigrante pode não ter Uhum. realmente uma vida tão boa, mas tem o seu BMW. Uhum. É porque se chega em Portugal em agosto e não tem o seu BMW, o que é que os vizinhos vão dizer? Eu Alu- já ouvi muito isto. Aluga o seu BMW, né? Já ouvi muito isto, não é? No estrangeiro. Não, Sim, sim. opá, o BMW a gente não se pode desfazer dele, não é? Mas vamos olhar, mas qual é a importância que eu dou àquilo que vai ser dito? Claro. Se eu não chego de férias em agosto com um iPhone, não estou à espera de um iPhone, Exatamente. nunca vou tê-lo, não é? Claro. Porque, de facto, exige não tem mal nenhum em ter um iPhone, não é? Ótimo quem consegue ter, não é? Claro. Ótimo. Se usa para trabalhar, o iPhone tem muitas características enquanto aparelho que nos permite fazer coisas muito boas, não é? Uhum. Trabalhar com isso, não é? Mas não é o meu objetivo de vida, não é? E eu não vou sacrificar outras coisas para conseguir algo que não. Portanto, está em causa Lá está. o título É. da nossa reflexão. O critério. O desgoverno. desgoverno. É. Agora vocês pensem numa coisa que está cada vez mais a desenvolver-se. Isto já é velhinho, mas houve uma época que parou quase, depois continuou e agora está a ser muito a sério, que é a questão da droga. Sim, sim. E a droga não A é... dissipação, né? Que fala Pois, aqui a no palavra texto, né? dissipação dá para tudo, É este mas desgoverno. nós podemos agora concretizar um bocadinho. É que
As notícias que andam por aí Sim, sim, é que há cada vez mais mortes por overdose. sim. Ora bem, a overdose não é porque trabalharam uma hora a mais. É o desgoverno É total. o desgoverno total naquilo que se compra. E para isso há dinheiro. E quando não há, mata-se e rouba-se e faz isto. Isso, eu vou até mais Porque longe. E se a pessoa entra na droga, mais uma vez, ou como um escape, né? A vida está mal, houve um desgoverno inicial, Uhum. não há condições, não há dinheiro, não há situação. Pronto, a pessoa vê-se numa situação tão assim, opá, uma drogazinha dá um Uma alívio. compensação, não É é? uma compensação, só que a pessoa entra às vezes para dar uma descontraída e depois quando vê já está completamente viciada e quando vê o desgoverno foi por ali abaixo, né? Então às vezes até também nisso é preciso olhar quais são as concessões que eu abro no meu dia a dia, né? Olha, eu por exemplo, Rosário, se eu estiver estressada eu vou fazer desporto, Hum. que eu sei que eu vou ali, né? E é barato. Mas qual é o ponto onde eu vou descomprimir? Onde é que eu vou descomprimir? É com a Exato. novela das 5? Exato. É que também não é Que, propriamente que a mensagem é. não é propriamente a melhor mensagem que eu poderia Claro, ir, não é? claro. Lá está. A gente caminha numa vida Uhum. que se nós não temos a rédea, e se nós não temos o governo, É, e se nós não temos os critérios, vai descambar. sim. Utilizando aquela palavra brasileira, vai Sim, 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 descambar. sim. Porque a vida não é fácil, os salários não são altos, os trabalhos são exigentes, a família não é fácil. Uhum. Viver em vida de casado, com filhos, a educação dos filhos, não é fácil, é um verdadeiro desafio. É um verdadeiro desafio conjugar temperamentos diferentes, situações diferentes. É amor, mas é muita renúncia. Claro. Né? E muitas vezes não há maturidade para suportar o temperamento e as dificuldades da melhor forma. Não é? Exatamente. Vai-se superando, mas chega a uma altura que a paciência também se esgota. E a pessoa vive numa vida estressada e vai para o psicólogo. E acontece tanta coisa. É fácil cair no desgoverno. Sim. É fácil largar as rédeas e deixar a vida leva-me que eu desisto. Exatamente. Não é? E deixar-se levar. E isto é um problema da nossa sociedade que ninguém está livre. Sim. Desde a melhor, como se diz a cantiga, no melhor pano cai a nódoa. Não é porque eu fui assim ou porque eu fui criada de tal forma que eu não posso entrar numa situação de burnout, de depressão e por aí fora, não é? E esse desgoverno, ele contribui. Ele contribui a passos acelerados, é um pé no acelerador para uma vida que pronto, né, que tende a um fim mais difícil. É. Então, de facto, não é um tema aleatório que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar de um tema importante, extremamente importante, e que muitas vezes a gente já vai ter que ir no meio do caminho buscar a rédea que já foi soltada. Uhum. E é sempre muito mais difícil recuperar, não é? Uma rédea que foi soltada. Mas isto não é... Falamos em termos mundiais, falamos em termos europeus, mas, para mim, é um reflexo. Nós somos um reflexo da sociedade e a sociedade é um reflexo daquilo que o indivíduo vive. Não é? Dos critérios que o indivíduo e que a sociedade vai fomentando pela publicidade e tudo mais, mas que vai realmente levando a pessoa para uma decadência. Então cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós olhar e realmente pôr rédea, estamos ainda no início do ano, mais ou menos, não é? Fazer um critério para o meu ano. Como é que eu quero viver este ano? Onde é que eu quero chegar este ano? Nós brincamos assim quando é janeiro, não é? Que as pessoas fazem ótimos propósitos, eu vou emagrecer, não é? Eu vou não sei o quê. Até brincamos muito com isso, que as pessoas que têm muitos propósitos e não cumprem nenhum. Mas de realmente levar a sério, onde é que eu quero chegar em dezembro? Onde eu gostaria de estar em dezembro? Como é que eu preciso? Exige aqui uma necessidade de uma reflexão profunda, né? De um exame de consciência, chamemos-lhe como quisermos, mas de um momento de dizer assim, como é que eu tenho vivido? O que é que está errado? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer com a minha família? E eu preciso, a partir daí, construir alguma coisa. Porque senão, quando a gente vê, os filhos cresceram, estão a viver como todo mundo está a viver, mas todo mundo é assim, todo mundo faz, todo mundo vive assim, todo mundo se veste assim. Nós não somos carneiros. Exatamente. Nós não somos carneiros. Os carneiros não se vestem, já têm a roupa com eles. Mas não é? A gente vê a ovelhinha ali, vai uma e todas vão atrás, porque a ovelha não vai ficar sozinha. Mas nós somos seres humanos dotados de razão, de raciocínio. Nós temos essa capacidade pensante. Não é? E eu preciso olhar para a minha vida diante de um problema, diante de uma situação, como é que eu vou reagir? Estamos a entrar numa situação de falência familiar, em termos financeiros. O que é que temos que fazer daqui para a frente? Quais são os cortes? Pronto, eu não vou aqui ensinar ninguém a administrar a sua casa. Claro. Não é? Estamos a entrar numa falência familiar, problemas conjugais. Qual é o problema? O que é preciso fazer? Primeiro, o casal quer recompor? Porque começa numa... Então, isto aqui do desgoverno, ele serve para tudo. Para tudo. Isto aqui é um critério que gera toda a nossa vida
e que de uma forma mais geral gera toda uma sociedade. Rosário, Sim. aqui eu acho muito bem porque isto é uma forma de refletir. Então vamos dizer que aqui a palavra desgoverno tanto aparece como critério, como causa, como efeito. Exato. Quando o critério já é desgoverno, Claro. As o efeito, consequências. as consequências são sempre desgoverno. Claro. São Então o nefastas. desgoverno tanto está no que se faz, como no que se pensa, no que se diz ou no que se decide. Exato. Mas também pode estar já nos elementos constitutivos do próprio critério. Exato. E a palavra desgoverno aqui pode aplicar-se de facto a tudo. Porque nós não podemos aqui pensar que uma pessoa é desgovernada quando se orienta por si mesma, no que faz, mas no que decidiu escolher para servir de critério. Um drogado, se a gente conversar com ele nem se droga nem nada, ele até só toma aquela, que nome é que dão a isso, que é para Metadona. metadona, quando a gente sabe que a metadona é a terceira força, vamos chamar-lhe, de droga, para matarem. Não sabiam dessa? É. Todos os matam, não é? Sim, mas a metadona Aquela é uma compensação. é, ao fim e ao cabo. É. Há aí um cavalheiro com quem eu de vez em quando falo para lhe apertar as orelhas. Porque, opá, porque é que te metes na droga? Não, é só metadona. Pronto, está bem. Uma metadona é dada. Claro. Não é? Vai à farmácia buscá-la. Sim. Pronto. E a gente está assim a perceber que esse fulano concretamente, mais dia menos dia, marcha-se, depois marcha. Pois claro. Depois alguém tem que lhe fazer o funeral, pois com certeza também. Mas voltando à questão. Porquê? Porque na prática funciona consoante o critério que teve nas suas escolhas. Foi moralmente indecente quando escolheu aquilo como base para a sua vida. Isto é, não teve discernimento para poder pôr de parte umas coisas e ir buscar outras. E o que acontece com os drogados e a morte a partir das overdoses é exatamente por causa disso. Porque o desgoverno apareceu em todos os momentos da sua vida, tanto na concepção, como na decisão, como no que pensa, no que diz, no que faz, tem tudo. E depois o que tinha observado é o assunto, não sei porque, desperta-me sempre a atenção e gosto de ler e ouvir, apesar de perceber logo desde pequeno, e felizmente sou daquela geração, acho que se calhar mesmo da Maria do Rosário, que já nas escolas começou-se a falar muito, né, porque foi dos anos 80 que houve Sim. a grande loucura em Portugal, né, finais dos anos 70, anos 80, e depois começou-se a perceber que temos que educar, e é mesmo por aí, não é? E começamos logo a ter muitas campanhas de cuidado com a droga. E de facto, se calhar por isso, e do que tenho observado e lido e visto, eu sou quando estava a falar e concordo, né? Há algum desgoverno no critério, né? Mas depois é o que a Maria do Rosário também falava ali, e em relação à droga, depois não se verifica. A pessoa entra, mas a partir ali de um momento em que se deixa tomar por ela, é psicoativo, não é? Portanto, aquilo altera já. Depois porque depois, em algumas reportagens tenho visto, de jornalistas, como o Sr. Conde fazem, não vamos puxar as orelhas, mas para tentar. E há de reparar uma coisa: muitas pessoas, as pessoas estão profundamente arrependidas e dizem, não se metam nisto, não é? As pessoas já. E quando têm momentos de lucidez, dizem: eu sei que estraguei a minha vida, eu sei que estraguei a minha casa toda, eu destruí quem eu mais gostava. A pessoa tem aquela lucidez, mas não consegue. A Maria do Rosário há pouco falava ali, é verdade. Nós devemos ter as rédeas da nossa vida e todos os dias podemos, né, dizer: olha, ontem cedi. Mas aqui no mundo da droga, de facto, o que me assusta muito, e como tenho filhas pequenas, mas é chamar sobretudo a atenção para isso, porque se calhar o comer ou não comer, a pessoa, pronto, depois também pode desenvolver patologias. Sim. Que a pessoa depois também já não se consegue controlar muito bem, mas a droga é que há ali uma força. Está a mexer com algo que é mais forte. É muito mais forte, porque mexe aqui no cérebro e ali não. Mesmo que a pessoa tenha consciência, isto faz mal e eu não deveria estar aqui, mas não consigo. Exato. Depois não consigo, é mesmo uma rampa deslizante. Exato. Com uma coisa, e segundo o que consta, as novas tendências que são já drogas muito sintéticas, né? E essas
pelo menos o que consta, são terríveis, né, nesta questão da... Porque Há não precisa concretamente andar muitos anos a usar drogas para de ficar algumas completamente cidades destruído. dos Estados Sim, sim, Unidos. sim, sim, sim. Há imagens aí na televisão. Não, é Que impressionante. aquilo é mesmo. Não, São impressionante. mortos-vivos. Zombies, aquilo. zombies. São zombies por completo. É, Mas sabem à partida que aquela droga, sim, concretamente, sim, 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 sim. que tomam-na e é para irem morrer ali ao lado. Vão, sim, sim. É impressionante. É impressionante isto. E os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, o país mais rico do mundo, sociedade... Acho que é diretamente Mas proporcional. é, não é? Depois há um desgoverno também, depois também há o maior desgoverno do mundo. É isso. Entre aspas, não é? Mas é um pouco... É chamar a atenção para aqui. O nosso tempo está a esgotar-se, Sr. Cónigo. Quero pôr o ponto final. Era uma palavra final só, para fazer uma espécie de síntese do que se disse. Governar significa tomar as rédeas do poder para o aplicar para o bem dos outros. Isto é que é governar. Aqui, em vez de outros, também posso dizer, e de si mesmo. O contrário de governar é desgovernar. Disse há bocadinho que o desgoverno pode aparecer logo nos critérios da sua criação, da decisão, do que se faz, mas também do que se diz e do que se pensa. E às tantas, o desgoverno é de tal maneira que não há hipótese de voltar atrás. Exato. Então eu chamava a atenção para as pessoas que começassem a tempo e horas, usando uma expressão que a Rosário dizia e que ouvia a mãe. É preciso voltar a saber educar para o governo da própria casa, isto é, de si mesmo. Mas não há nada como irmos buscar isso às pessoas mais idosas. Podiam não saber muito de muitas coisas, mas sobre isto de governar a própria casa, isto é, de criar condições morais para que a pessoa saiba orientar-se, que bom que é. Então vamos voltar à questão das mamãs indo elas próprias aprender às mamãs delas. Isto é, para que a educação dos atuais pais seja passar para os pequeninos aquilo que eles ainda aprenderam. Porque estamos num tempo em que o desgoverno é de tal maneira que na cabeça dos próprios pais já não há nada. Já só há desgoverno. E, infelizmente, depois o que é que se passa para os outros? Claro. Está bem? Muito bem. Maria do Rosário, Sr. Cónigo Manuel Maria, assim que nos vê e escuta também, muito obrigado por estes reflexos. Espero que tenha sido útil também para refletir sobre a sua própria casa, como dizia, primeiro a sua casa interior e depois também a sua família, ver os critérios e estamos sempre a tempo, também concordo com a Maria do Rosário, estamos sempre a tempo todos os dias de voltar a ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Às vezes sabemos que as circunstâncias à nossa volta também pesam e não há essa liberdade toda como nós gostaríamos, mas ainda assim estamos sempre a tempo de parar um pouco, refletir e, portanto, esperamos que este reflexo tenha também servido para isso. E marcamos encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.